Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Amém, glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Manhã de glória, manhã de avivamento na presença do nosso Deus. Esse diazão lindo, abençoado. Hoje é o que? Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Estamos aqui mais uma vez, aqui feliz, alegre, com Deus em nossas vidas. Podemos tocar em nós e vermos que estamos vivos e vermos que estamos contando com mais um dia que o Senhor nos deu para podermos, levantarmos e erguermos a nossa cabeça e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Falamos com Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, Rei da glória. É no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, nosso Salvador, que aqui mais uma vez estamos aqui, Senhor, contando com essa grande vitória de podermos estar respirando. Estamos aqui, Senhor, agradecendo a Ti. Eu te agradeço, Pai eterno, na manhã desse dia, pelas bênçãos alcançadas, pela noite que o Senhor concedeu a mim, a minha família, a minha parentela, todos os meus amados amigos e irmãos. Eu só tenho a te agradecer, Senhor, meu Deus. Agradecer a Ti por essa nossa nação linda, abençoada, Deus. Estende a Tua mão de cura, de salvação, de libertação. Senhor, sara a nossa terra, sara o nosso Brasil. Senhor, assim, Senhor, eu peço também, da mesma forma, pelas autoridades. Salva, Senhor, liberta, livra de todos os males. Ensina esses homens e mulheres a fazer assim como o Senhor quer, meu Pai. Porque o Senhor tem levantado como autoridade nesse nosso lindo país. Deus de glória, Deus de vitória. Peço a Ti pelos órfãos, pelas viúvas. Peço a Ti, Senhor, pelas famílias enlutadas, consola os corações. Peço a Ti, meu Deus, por aqueles que estão enfermos, desenganados da medicina. Que o Senhor coloque sua mão de graça, de misericórdia, de salvação, de cura e de libertação física e espiritual. E assim eu te peço, permaneça conosco, abençoando, Pai, todos aqueles que apoiam o projeto Live na minha casa. Que a bênção do alto venha estar com cada um e que a Tua paz esteja nos lares, meu Deus, nessas famílias lindas e abençoadas, constituídas por Ti. E assim, Senhor, continue conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória, glória, glória a Deus. Amém, amém, amém. Meus parabéns pelo seu aniversário, meu querido, minha querida irmão e irmã. Na manhã desse dia, que felicidade poder estar aqui mais uma vez aqui, neste dia, dessa manhãzona de sexta-feira aqui, parabenizando você, que está completando mais um ano de vida nessa sexta-feira abençoada. Gente, olha, agradeço a Deus, agradeço, Senhor, eu te agradeço por mais um ano de vida que o Senhor me deu, por mais um ano de vitória, por mais um ano de glória, gente, é muito bom quando nós podemos olhar para o céu e olhar para Deus, olhar para o céu e poder sentir Deus, sentir que Ele está acima de tudo e de todos e que Ele nos concedeu mais um ano de vida. Isso é muito bom. Então, na manhã desse dia, meu querido, minha querida, você que está completando mais um ano de vida, agradeça e meus parabéns, para você. Fico feliz, alegre por essa data maravilhosa. Desejo a você, nesse mundão afora aí, muita graça, muita paz e muita felicidade, muitos anos de vida e muita saúde. Porque não adianta ter tudo e não ter saúde, não tem nada. Então, se você tem alguma coisa e você tem saúde, glória a Deus, aleluia. E se você não é financeiramente rico, ou seja, etc, etc, mas você tem Deus na sua vida e isso é que importa, Deus na minha e na sua vida. Essa é a melhor coisa para mim e para você, gente. E na manhã desse dia, eu só tenho a agradecer. Meus parabéns, meu querido e minha querida. Deus possa abençoar de forma grandiosíssima. E nessa manhã, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor com uma palavra de Deus.
para o meu e seu coração? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 2, e o versículo de 1 até o versículo 16. Jeremias, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 16, e a gente está lendo a palavra do Senhor para a nossa meditação desse dia lindo que a qual o Senhor nos proporcionou essa graça de podermos estar aqui. E só temos que agradecer ao Pai Santo do céu, ao Pai de glória, o nosso fiel, o nosso Rei, nosso grande eu sou, é o nosso Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 2 de Jeremias e o versículo de 1 até o versículo 16, e vamos adorar o Pai. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se leviano, e não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, e eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas para comer o fruto e o seu bem. Mas quando nela entrardes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedá, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de leão bramaram sobre ele, levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nófe e de Téfines se quebraram o alto da cabeça. Te quebraram o alto da cabeça. Até o versículo 16, nós lemos aqui na Santa Palavra de Deus na manhã desse dia, trazendo coisas lindas para o meu e o seu coração.
E nesta manhã estamos felizes porque o Senhor tem nos dado essa graça de podermos fazer meditação dessa linda palavra, que com certeza Deus já preparou algo para o meu e o seu coração na manhã desse dia, e nós precisamos aproveitar esse tempo e agradecer sempre a Deus por essas horas alcançadas, por esses minutos aqui nesse lugar, na presença do Pai. E mediante todos esses versículos que nós temos lido aqui da santa e poderosa palavra do Senhor, capítulo 2 de Jeremias, e o versículo de 1 a 16, o Senhor coloca um tema muito especial no meu coração, e eu creio também que ele vai entrar no seu coração. Olha só que coisa linda. Quem faz a obra de Deus usam figuras de linguagem fáceis de lembrar. Quem faz a obra de Deus usam figuras de linguagem fáceis de se lembrar, ou seja, de falar. Muitas e muitas das vezes nós queremos buscar um português muito corrigido e às vezes nós falamos, você fala e as pessoas não entendem o que você realmente está falando, mas a palavra do Senhor, na manhã desse dia, ela está despertando a você. E ela diz assim, ó, quem faz a obra de Deus usam figuras de linguagens fáceis de lembrar. Nós fazemos crescer a nossa habilidade de termos uma visão, sabe quando? Quando melhoramos nossa capacidade de comunicação, quando nós falamos para melhorar a nossa capacidade de comunicação, não estamos falando que você tem que ter palavras difíceis, que você tem que ter palavras lindas, maravilhosas, não. Estamos falando de algo que eu e você precisamos transmitir às pessoas, para que as pessoas entendam. Muitas das vezes nós transmitimos algo que nem mesmo nós sabemos o que estamos falando, mas na manhã desse dia o Senhor nos desperta dizendo que nós precisamos transmitir algo em que as pessoas venham sempre lembrar e que nós também possamos falar com mais segurança sobre a palavra do Senhor, por mais simples que seja. Então, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de comunicação. Servo de Deus, homens e mulheres que servem a Deus, servo de Deus, eficiente, encontram meios fáceis de fazerem as pessoas guardarem na lembrança a mensagem que eles foram comunicadas, o que eles foram transmitidas. Quantas e quantas vezes pessoas pregam, pessoas falam a palavra e às vezes a gente está há muito tempo, já passou tanto tempo e a gente continua lembrando. E quantas das vezes nós falamos, olha, o pastor X, a irmã tal, ela falou essa mensagem, ela disse isso, e a gente lembra. Por que a gente lembra? Porque ela falou uma palavra fácil de você lembrar, ela se comunicou de uma forma que você entendeu. Então, nós precisamos nos comunicarmos de uma forma que nós mesmos entendemos, para que também as pessoas entendam o que estamos falando, porque muitas das vezes falamos algo que nem nós mesmos sabemos do que estamos falando, mas nesta manhã o Senhor Deus, através dessa palavra aqui do profeta Jeremias, ele nos desperta dizendo que nós precisamos melhorar a nossa comunicação, falar palavras mais fáceis. Eu, por exemplo, não tenho essa dificuldade, porque eu falo sempre assim, sempre assim. Por mesmo que eu quisesse falar mais além, eu não falaria, eu só falo até aqui mesmo. Então, Jeremias usou analogias muito vividas e metáforas para descrever como Israel se desviou do Senhor. Então, ele usou coisas assim, fáceis de entender, para que Israel entendesse que estava distanciado de Deus. Jeremias usou figuras de linguagens tais como uma noiva fugindo do seu noivo, um homem cavando uma cisterna e um escravo que perdeu a sua liberdade. Olha só como ele fazia, ele ilustrava, falava desse tipo, e as pessoas entendiam o que Jeremias estavam falando, mesmo
mesmo as pessoas não dando tanta atenção para Jeremias, mas Jeremias falava de uma forma que as pessoas entendiam. Mas o que Deus fez? Deus olhou para Jeremias e desafiou Jeremias a anunciar exatamente para aqueles que se recusavam a ouvi-lo. Isso, gente, olha só, já pensou? Deus, ele agora chama Jeremias e coloca Jeremias nesse desafio para Jeremias falar exatamente para as pessoas que não queriam ouvir, para as pessoas que não queriam nem saber. Então, mas foi isso que Deus desafiou Jeremias para que ele viesse anunciar a palavra exatamente para aquelas pessoas que não queriam ouvir. Isso naturalmente o levou a ser um comunicador ainda melhor do que ele era. Isso levou Jeremias a ser um comunicador ainda melhor do que se ele tivesse sido dada uma tarefa fácil. Então, da medida que ele ia fazendo... Gente, quando nós entramos num desafio, nós entramos para ganhar. Eu nunca vi uma pessoa enfrentar um desafio para ele querer perder. Então, quando nós já temos um desafio, nós vamos dar tudo que é de nós para que isso dê certo. Nós vamos dar tudo que é de nós para que ocorra tudo bem. Nós vamos dar tudo que é de nós para que nós venhamos erguer o troféu, a bandeira da vitória. Por quê? Porque nós entramos em um desafio. Então, foi isso que aconteceu. Deus colocou aqui agora Jeremias aqui nesse grande desafio. Quanto mais as coisas ficavam difícil para Jeremias, mais Jeremias tinha força, mais Jeremias tinha coragem, mais Jeremias falava. E é isso, quanto mais a luta vem para mim, quanto mais a luta vem para você, o inimigo ele pensa que vai nos enfraquecermos. Quanto mais a luta vem, mais nos fortalecemos no Senhor, porque Deus está honrando a nossa fé, Deus está honrando a nós da forma que a gente está seguindo, sem desistir. E aquele que não desiste, Deus abençoa de uma forma grandiosíssima. Na medida em que você passear, ou seja, na medida em que eu e você desfolhamos a Bíblia, desfolhamos aqui nesse livro do profeta Isaías, nós notamos que Jeremias estava sempre ao lado de outros profetas no Antigo Testamento. E Jeremias agora, ele se valeu de 5 instrumentos na tentativa de fazer uma mensagem, ou seja, na tentativa de fazer a sua mensagem atingir seu alvo. Jeremias agora, o que acontece? Ele se valeu de 5 instrumentos. Vamos ver quais foram esses 5 instrumentos que Jeremias se valeu para poder anunciar a palavra do Senhor, para Deus poder fazer o milagre, para Deus operar de forma grandiosa, para que as coisas viessem a acontecer. Gente, é desafio. E a igreja do Senhor aqui na terra está enfrentando um grande desafio. Nós estamos enfrentando, como sempre enfrentamos, grandes desafios. Gente, é muito desafio, é muita coisa para nós, mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco, porque da medida que Deus nos coloca nesse grande desafio, isso significa de que Ele está conosco e não vai deixar nós nos afogarmos, não, gente. Nós não vamos nos afogar de forma alguma. Deus está com a gente. Então, a Jeremias agora se valeu de 5 instrumentos. Primeiro, olha só, um início forte. O primeiro instrumento aí que Jeremias se valeu, de um início forte. Jeremias não desperdiçou palavras ao tentar atrair a atenção das pessoas. Jeremias não ficou contando historinha de carochinha. Jeremias não ficou se olhando para cá e para lá. Jeremias, ele não ficou rodeando moita, como muitas pessoas falam por aí. Às vezes, quando você vai contar uma história, que você demora a contar, e vai para ali, vai para lá, a gente sempre costuma dizer que as pessoas estão rodeando moita para poder alcançar. Então, Jeremias, ele não fez isso. Jeremias não ficou rodeando moita, Jeremias não ficou colocando aqui as mãos macias, não. Jeremias, ele falou a palavra, ele não desperdiçou nenhuma palavra. Tudo que Jeremias falou,
tudo que Jeremias falou teve um proveito, e a gente é prova disso, porque a gente está aqui hoje, falando dessa palavra, essa palavra que foi falada, que foi escrita há vários anos atrás, e aqui hoje nós estamos nos beneficiando com essa palavra. Isso significa que esse homem de Deus, esse profeta Jeremias, ele não desperdiçou palavra, tudo que ele falou foi válido e está valendo até hoje. É tanto que essa palavra que ele falou há anos atrás, ela ainda flui viva no meu e no seu coração. Jeremias não desperdiçou palavra. Deus não quer que eu e você desperdiçamos palavra. Quantas vezes nós falamos, conversamos coisas que não convêm, quantas e quantas vezes nós sentamos e começamos a contar historinha que não tem nada a ver com as coisas do Senhor. Então estamos desperdiçando palavra, estamos desperdiçando tempo, mas hoje a palavra do Senhor, ela vem de encontro para o meu e o seu coração, dizendo para nós não desperdiçarmos as palavras que saem da nossa boca, que seja palavra de edificação, que seja palavra que ajuda, que seja palavra que traz uma paz aos nossos corações e aos corações das pessoas que estão próximo de nós. Então precisamos falar a palavra sem desperdiçar nada. Jeremias não desperdiçou, porque ele queria que as pessoas lhe dessem atenção para o que ele estava falando, pois na verdade ele falava a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo. Glórias ao nosso Deus por isso. Jeremias, olha só, mais um instrumento aqui que Jeremias usou, para que as pessoas viessem a ouvi-la. Linguagem simples. Jeremias falava uma linguagem simples. Gente, se nós formos olhar para Jesus, o Filho de Deus, gente, ele falava uma linguagem simples da época. As pessoas entendiam tudo o que Jesus estava falando. As pessoas entendiam o que ele dizia. As pessoas sabiam tudo que Jesus estava falando. Então, muitas das vezes você estuda tanto e quer falar palavras difíceis para chamar a atenção das pessoas. Deus não precisa disso, gente. Deus não precisa de palavras difíceis. Deus não precisa disso. Deus, ele só quer que eu e você nos disponibilizamos para fazer alguma coisa. E esse livro de Jeremias, ele nos desperta muito, ele nos ensina muito como nós temos que fazer, se é que temos uma chamada de Deus na nossa vida. Então, se nós temos essa chamada de Deus na nossa vida, necessário é receber essa palavra de Deus aqui, que vem aqui através do profeta Jeremias. Ele se valeu da linguagem simples. Jeremias não procurou impressionar quem quer que seja ou quem quer que fosse, com palavras e termos teológicos. Não. Hoje nós estamos vivendo um mundo diferente, gente. Muitas das vezes tem o irmão, a irmã, que eles não têm uma palavra linda, um português corrigido, e às vezes esse irmão, essa irmã, não tem a oportunidade nem mesmo de dar uma saudação na igreja, nem mesmo de falar alguma coisa que sente, nem mesmo de dar um testemunho. Por quê? Porque alguém olha para ela e diz, não, ela fala tudo errado, ela não sabe falar, tal. Mas a gente vê aqui que quando Deus chamou Jeremias, o Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. E o Senhor vai, negativo, não interessa, você não é uma criança. Aonde eu te mandar, tu vai. O que tu for para falar, tu vai falar. Então é isso, gente. O enviado de Deus não precisa disso. Certo é que temos que buscar conhecimento. Mas o que a palavra está dizendo aqui, através do profeta Jeremias, é que ele não procurou impressionar as pessoas. Quantas e quantas pessoas hoje procuram impressionar porque estão fazendo um comércio da palavra de Deus. Aí ele precisa pregar bonito, ele precisa falar palavras lindas. Por quê? Porque se ele não falar, ele não vai ganhar o cachê dele. Gente, isso está erradíssimo. Deus nunca chamou ninguém para trabalhar na sua obra, para ganhar dinheiro, para ser famoso, para ter fama. Não. Deus nunca chamou ninguém para ter fama. O profeta Jeremias aqui, ele desperta a nós. Ele diz que ele nunca procurou impressionar ninguém com palavras lindas, com palavras maravilhosas, para que as pessoas olhassem e dissessem, poxa, esse aí fala muito bem, esse aí tem uma palavra linda. Mas hoje, quantas e quantas pessoas procuram impressioná-lo com palavras lindas, com português corrigido, para que as pessoas, para que chamar a atenção das pessoas. Gente, não é isso.
isso. O que faz a diferença na minha e na sua vida é a unção de Deus em nossas vidas. O que faz diferença é Deus na nossa vida. O que faz diferença é o testemunho em nossas vidas. Se nós temos o testemunho de Deus em nossas vidas, se nós temos o Senhor na nossa vida, aí sim, isso faz a diferença. Então é isso que Deus quer, que façamos a diferença em um mundo tão difícil. A palavra do Senhor diz assim: eis aí agora a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então existe uma diferença naquele que serve e naquele que não serve. E a diferença naquele que serve é a unção de Deus nas nossas vidas, é o brilho do Espírito Santo em nossas vidas, é a graça redentora do Pai em nossas vidas. E aqui a gente vê Jeremias, ele não procurou impressionar, não procurou agradar ninguém. E hoje, gente, nós vemos pessoas que eles pregam para tentar agradar as pessoas, falam aquilo que Deus não falou, diz aquilo que Deus não mandou falar. Gente, isso é difícil, é uma conta muito séria para prestar diante do nosso Deus. Mas aqui um instrumento que Jeremias usou, o único tema. Jeremias, ele usava um único tema, gente. O único tema Jeremias usava para pregar a palavra do Senhor. Jeremias, ele batalhou com apenas um tema para cada mensagem e não 70, 80 e etc, etc. Ele usou somente um tema. E o tema, gente, que ele usou, gente, era sempre a salvação, era sempre falar para o povo da palavra, era sempre dizer: se arrependam dos seus pecados, era sempre dizer: vocês estão errados. Ó Israel, abra sua visão, porque vocês se desviaram de Deus, vocês estão longe de Deus. Era o único tema que ele usava. E hoje, nesses dias, em pleno século 21 que vivemos, nós temos também que usar um único tema, gente. O único tema é pregar o evangelho. O único tema é: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Gente, é esse que é o tema. O tema é semear a semente, pregar o evangelho da salvação. Jeremias, ele usava simplesmente um tema. Ele falava o mesmo assunto, todas as vezes que ele ia falar do nosso Deus, todas as vezes que ele falava a palavra, era sempre o mesmo tema, era sempre o mesmo assunto. Gente, não tem como nós falarmos a palavra de Deus e irmos para outro lugar, não. Nós vamos falar no mesmo tema. E qual é o mesmo tema, gente? É pregar o evangelho, é falar a palavra do Senhor, o evangelho da salvação, o evangelho que cura, que liberta, que transforma o homem e a mulher em uma nova criatura. Não adianta nós queremos correr para fazer outras coisas, não, gente, é isso. O tema é: ide pregar o evangelho. Não tem para onde correr. De Gênesis a Apocalipse, o tema hoje é: ide pregar o evangelho. É só isso que Deus quer. O homem tem muita invenção, mas Deus, ele quer só isso. E pregamos o evangelho da salvação. Olha que lindo esse instrumento aqui que Jeremias se valeu, ou seja, usou para transmitir as boas novas de salvação, para que as pessoas viessem se chegar a ele. Glórias ao nosso Deus por isso. O único tema que ele pregava era arrependimento. Arrependei-vos, se arrependam. Deus me chamou para fazer a obra. Então, gente, vocês estão errados, estão desviados, chegam-se a Deus. Isso que ele pregava. Então, mais um instrumento aqui, figuras. Ele usava figuras para transmitir a palavra do Senhor. Figuras, metáforas, era assim que ele transmitia a palavra de Deus. Jeremias, olha o que acontece. Jeremias usou figuras de linguagem, ilustrações e lições concretas para atingir o seu alvo. Eita glória, para fazer a sua mensagem atingir, para fazer com que essa mensagem entrasse no coração das pessoas. O que é que ele fez? Ele usou figuras de linguagens para ilustrações de lições concretas, para que as pessoas viessem a entender mais. Então, gente, vamos pedir a sabedoria de Deus para que nós venhamos transmitir mais essa palavra do Senhor com mais entusiasmo e sempre entendendo que o nosso Senhor está próximo, está voltando, está chegando, gente, Ele está chegando. Glória a Deus por isso. Então, vamos batalhar, vamos correr atrás
do prejuízo daquilo que nós não fizemos ontem, vamos fazer hoje para a glória do nome do Senhor. Mais um instrumento que Jeremias se valeu, final emotivo. Olha só, ele se valeu do final emotivo. Jeremias, ele concluiu sua mensagem com um apelo emocional, com a intenção de atingir tanto o coração como a reação. Ele queria que as pessoas ouvissem, ele queria que as pessoas o aceitassem, ele queria que as pessoas se arrependessem. Se arrepender. Isso que ele queria. E ele falava, vocês estão fazendo tudo errado. Então vamos tentar fazer o correto. E vamos aprender essa liçãozinha com Jeremias, falar a palavra concreta. Não desperdiçar palavra de forma alguma. Jeremias, ele não desperdiçou palavra de forma alguma. Ele sempre falava palavras que se aproveitavam. Palavra que trazia algo diferente para as pessoas que o ouviam e que o aceitavam. Então, meus queridos, minhas queridas, olha só, vamos aprender com esse homem de Deus, com esse grande profeta, e vamos também nos valer desses instrumentos, o início forte, linguagem simples, eita, glória, um único termo que a gente tem que pregar, e vamos usar figuras de linguagem, de ilustrações, né? E vamos ter um final muito feliz, porque no finalzinho de tudo, eu e você vamos erguer, ó, a coroa aqui, ó, da vitória, no nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, minha querida, na manhã desse dia maravilhoso, que a qual o Senhor nos proporcionou nesta hora, vamos falar com Deus, agradecendo a Ele. Maravilhoso Deus, Pai Santo de Israel, na manhã desse dia, o eterno poderoso, eu te agradeço por essa dádiva. Agradeço a Ti por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Deus eterno, eu só tenho a Te agradecer. Nos dê um dia abençoado. Aonde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja abençoado o lugar e que possamos transmitir a paz aos corações. E assim, permaneça conosco, Senhor, nos abençoando, nos dando um final de semana cheio de bênção e de maravilha e protegida por Ti e pela Tua guarda fiel. No nome de Jesus, amém. Amém e amém, e graças ao nosso Deus. Aqui concluímos mais uma apresentação de projeto live na minha casa. Se Deus quiser, amanhã vamos estar aqui nesse mesmo horário, gente, nesse mesmo horário, agradecendo ao nosso Deus por essa grande vitória, homens e mulheres de Deus. Que Deus possa abençoar. Então, muito obrigada aí pela sua atenção e que você possa sempre estar firme e forte nessa palavra linda que sai do coração de Deus para o nosso coração. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.